Olá, bem-vindos, ao quarto Congresso Brasileiro de Saúde Online. Eu sou o professor Dr. Eduardo Brevilieri. Vou trabalhar com vocês hoje o título Cigarros eletrônicos são heróis ou vilões? Na verdade, nós temos, quando nós falamos então em termos de cigarros eletrônicos, ah, eu trabalho isso na fisiologia, no curso de medicina. Eu sou biólogo farmacêutico, possuo doutorado e pós-doutorado na área da saúde e sou professor no curso de medicina da Estácio de Jaraguá, Estácio Domed. E é um assunto bem importante no qual a gente vê no dia a dia do nosso jovem, do jovem inclusive universitário, a importância da gente discutir esse tema com os nossos alunos, entre os professores e com as crianças também. Então, vamos trabalhar aqui esse tema, e dar uma olhadinha nessa nossa conversa aqui, que espero que seja agradável para vocês, nesse congresso. Então, nós, na verdade, primeiramente, eu quero discutir a questão da relação entre adolescência e puberdade. Porque puberdade, ela é uma modificação biológica. Puberdade independe de cultura, independe, na verdade, um índio passa pela mesma puberdade de um indivíduo, de um oriental, de um negro, de um europeu. Ou seja, na verdade, a puberdade é uma modificação biológica do corpo. Só que quando a gente fala na questão psicológica, que vocês sabem que interfere toda a maneira, de repente, como uma criança é criada, na verdade, interfere toda uma relação que se tem com pais, com família, com igreja, com a escola, com os professores, pode ser um trauma, pode ser alguma coisa assim, em toda essa relação social, na verdade, que ele recebe, às vezes, econômica, cultural, de mídia, que hoje em dia, queira ou não queira, o jovem está ficando adolescente, na verdade, ele por uma questão de proteção, por causa desse mundo, na verdade, que está muito louco, né? A gente, na verdade, muitas vezes quer uma hiperproteção que foi gerada nessa última geração, né? Isso faz com e a questão da dificuldade maior de encontrar uma independência financeira e de começar a trabalhar e assim por diante faz com que esse jovem ele fique mais tempo na dependência dos pais, morando com os pais e com essa relação, na verdade, com os pais. Então nós temos toda uma mudança social, muitas vezes, de uma diferença de uma geração para outra. E a gente é muito marcante essa diferença nessas últimas 3 gerações. Vamos trabalhar de repente com a minha geração, que poderia ter, pela minha idade, filhos adolescentes ou recém-adultos, e a geração, de repente, dos meus pais, que seriam os avós dos adolescentes de hoje. Se a gente for ver essa mudança social que a gente teve nessas últimas 3 gerações, foram mudanças muito marcantes, foram mudanças sociais que interferiram, na verdade, nesse jovem e é um ponto, na verdade, de discussão bem importante aqui para a gente hoje. E, óbvio, a questão biológica, quando a gente trabalha com a questão biológica, as mudanças hormonais, diferenças daí, de meninos e meninas em termos biológicos, em termos hormonais, de testosterona, estrógeno, desenvolvimento do corpo, desenvolvimento, relacionado com testosterona e assim por diante, mas esse não é o meu foco aqui. O meu foco aqui é trabalhar uma questão cerebral importante inicialmente, porque nós temos um chamado sistema mesolímbico dopaminérgico, ou chamado sistema de recompensa. Esse sistema é um sistema, na verdade, que nos faz gerar um prazer, nos faz assim, a criança vai lá, pega uma florzinha, entrega essa florzinha para a mãe pega a florzinha, abraça o filho, dá um beijo. Esse sistema é extremamente ativado, ou seja, eu consigo perceber através dos meus pontos sensoriais que desembocam muitos deles aqui na região, que a gente tem do nosso tronco cerebral.
né, a área tegumentar ventral, que a gente chama, e aqui nós temos, né, a passagem de informações para o núcleo accumbens, que nós chamamos, e essa informação é mandada, é transmitida para um córtex pré-frontal e por todo esse sistema mesolímbico aqui que a gente tem, gerando um grande prazer por liberação de dopamina. E quando nós somos crianças, pessoal, os neurônios que vão, na verdade, dessa região, que vão liberar essa dopamina, os neurônios que vão receber essa informação, na verdade, essas sinapses, elas liberam uma grande quantidade de dopamina, até porque quanto mais jovens nós somos, quanto mais crianças nós somos, né, maior é o número dessas sinapses, dessas terminações nervosas, e liberam uma grande quantidade de dopamina, muitos receptores de dopamina, o que faz a gente sentir um grande prazer. Tanto que a criança é muito fácil fazer sentir prazer. A criança, tu amassou um papel de forma diferente e riu para ela, ela vai rir também. Ela na verdade quer inclusive repetir todas o que lhe dá prazer, né? Essa criancinha que foi lá e pegou a florzinha e deu para a mãe, a hora que a mãe dá um beijo nela, ela vai querer pegar outra florzinha e dar de novo a florzinha para a mãe. Enquanto ela não acabar com as florzinhas daquele arbusto, ela não vai parar de pegar florzinha, né? Um desenho animado, ela fica vendo esse desenho animado o dia inteiro, porque na verdade o que? Ela está ativando esse sistema dopaminérgico, e está sentindo prazer, né? Essa dopamina está se espalhando por todo esse sistema aqui em cima do corpo caloso, né? Por todo esse sistema mesolímbico, o que vai, na verdade, gerar um grande prazer, gerar e querer que a gente repita esse estímulo que foi dado. Um detalhe interessante é que quando nós entramos na adolescência, nós perdemos uma grande quantidade dos receptores dopaminérgicos. Isso biologicamente é muito interessante. Porque na verdade assim, antes da gente entrar na idade reprodutora, nós na verdade sentimos prazer justamente pelos nossos pais. São, na verdade, o meio familiar é o meio que mais nos dá prazer, que mais nos estimula essa região de prazer, né? Esse sistema de recompensa. Só que quando nós entramos na idade reprodutora, biologicamente, a gente tem que se afastar um pouco desse meio. Biologicamente falando, esquecendo um pouco a questão social, né? Esquecendo um pouco a nossa cultura. Mas assim, o jovem, ele na verdade, ele passa, como ele perde esses receptores dopaminérgicos, ele na verdade passa a diminuir o seu prazer. Ele não ativa mais esse prazer. É aí que ele entra, o adolescente, ele entra, o puber, ele entra naquela parte ali, né, meio down, meio começa tudo e chora, e a vida é uma droga, meu Deus, como eu sofro, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não sei o que, e ouve aquelas músicas lá, na verdade, e chora, daí encontra com amigas, as duas choram, e assim vai, porque queira ou não queira, eles estão sofrendo justamente uma modificação cerebral para perda desse prazer. Isso é muito importante falando em termos biológicos, como eu falei, esquecendo a questão social, para que o jovem, quando está entrando na idade reprodutora, ele se afaste do meio familiar e com isso haja um aumento de variabilidade genética. Então, biologicamente, é um dos motivos do adolescente entrar nessa vibe meio down, né? Essa vibe meio, como eles chamam de emo. Queira ou não queira, isso é uma modificação biológica importante. No entanto, isso abre muito caminho para a questão das drogas. Porque a droga, pessoal, ela ativa esse sistema de recompensa. A droga, ela gera prazer. É errado a gente dizer para o nosso aluno, para o nosso filho, que a droga, simplesmente a frase a droga é uma coisa ruim. Na verdade, por quê? Porque se ele experimentar, ele vai sentir um enorme prazer. Ele vai dizer, opa, como assim? Ele falou para mim que era uma coisa ruim? Não, mas a reação biológica que ele vai ter vai ser boa. No entanto, o grande problema das drogas não é a sensação, então, que ela gera. O grande problema das drogas é que o cérebro passa a responder a esse sistema de recompensa na dependência dessa droga. Então, na verdade, ele passa a ficar dependente. Óbvio, umas drogas com maior dependência, outras drogas com menor dependência. O nosso foco aqui é cigarro. Então, queira ou não queira, vamos falar da nicotina. A nicotina é uma droga que exerce uma grande dependência em termos
né, desse sistema de recompensa, tanto que todo o processo de abstinência, né, do cigarro, quando a pessoa é obrigada a parar de fumar, é um sofrimento muito grande para o resto da vida. Porque realmente a pessoa vai ter uma dificuldade, não é por um ano, não é por 2 anos, ela vai ter essa dificuldade para o resto da vida, porque é uma droga que realmente ela gera um nível de dependência como poucas geram. Então ela realmente é uma droga extremamente forte, extremamente forte. Apesar dela não ser uma droga grandes, alucinógenas e assim por diante, de gerar problemas, né, por exemplo, como um álcool, como uma maconha, alguma coisa assim, que geram alterações às vezes, né? O cigarro não vai gerar tanta alteração, mas ele vai gerar uma ativação em termos de sistema de recompensa e uma dependência extremamente forte. Então, queira ou não queira, né, quando indústrias, quando empresas, né, do cigarro descobriram essa questão dessa dependência assim por diante, que o cigarro é uma coisa extremamente antiga, na verdade a mídia focou muito em cima do jovem. Então a gente pode ver aí essa questão de mídia, cigarros e a relação com adolescentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, desde a geração do meu pai, se a gente pegar dos avós dos adolescentes hoje, o que se tinha? Se tinha, na verdade, todos os grandes, digamos assim, galãs, os grandes cantores, todos os filmes, as pessoas admiradas, todas elas fumavam, todas elas apareciam nos filmes fumando, né? Como realmente fumar fosse uma coisa extremamente, digamos assim, no momento em que o jovem está querendo se socializar, e quando ele está querendo se socializar, vocês sabem que ele faz o que for preciso para se socializar, né? Porque queira ou não queira, é o momento dele, é o momento em que ele está buscando novos grupos. E daí, numa situação em que a gente vê todos os grandes ídolos e assim por diante, com, né, o cigarro aparecendo com a questão do cigarro, queira ou não queira, isso gera um grande impacto, né? Nós tivemos até a minha geração, eu me lembro que quando eu era criança tinha cigarro de chocolate. Isso aqui despertava, na verdade, na criança a ideia, nossa, quando eu for jovem, quando eu for mais velho, eu vou poder fumar, né? Então vejam a que nível a gente chegou, onde a gente despertava nas crianças, né, o estímulo ao cigarro. Então, queira ou não queira, isso era uma coisa realmente extremamente lesível em termos de sociedade. Quando a gente entrava daí na adolescência, a gente tinha as propagandas da Hollywood. Vocês devem lembrar, as propagandas da Hollywood eram as melhores músicas que tinham na época. Ali com o pessoal surfando, com o pessoal de asa delta, com o pessoal e assim por diante. Essa propaganda aqui, por exemplo, que a Camel, os médicos fumavam um Camel, e assim por diante. Ou seja, toda a mídia, na verdade, né, mostrava para o jovem assim, era Hollywood o sucesso. Né? Ou seja, essas propagandas me mostram quando a gente assiste hoje, primeiro que a música era muito melhor, né? Mas segundo que na verdade a questão do estímulo que era dado para o jovem era extremamente lesivo e os jovens começavam a fumar muito cedo, muito cedo. Tanto que a gente tinha em todos os ambientes, era restaurante, avião, tudo quanto é lugar se fumava. Era uma coisa assim, realmente, na faculdade, né? O intervalo todo mundo saía para fumar, quando um professor não fumava em sala de aula. E era uma coisa assim perfeitamente comum e a gente não era nada muito raro de se ver. Uma pessoa fumando à mesa, né? Com os outros almoçando. Isso era uma coisa extremamente comum. Então, da geração do meu pai para minha geração, né? Então a gente tá falando aí, né, de 2 gerações para trás desses jovens de hoje. E nós temos, óbvio, tivemos uma reação dos governos. Porque os governos começaram a ver, opa, na verdade os caras estão ganhando dinheiro, os caras da indústria do tabaco estão ganhando dinheiro, e quem está pagando a conta de câncer, de pessoas aposentadas, de pessoas mortas que a gente tem que pagar pensão, assim por diante, é o Estado. O Estado começou a ver que, opa, a coisa não está certa. Né? Aumentaram bruscamente os impostos em termos
de cigarro, né? Começaram a controlar daí a mídia, começaram a colocar, a obrigar, colocar mensagens dos estragos que o cigarro gerava, né? Em termos de câncer, em termos de impotência, em termos de envelhecimento e assim por diante, justamente para desestimular o jovem a fumar. E ocorreu realmente uma mudança com isso, principalmente pela questão em termos de mídia, né? Hollywood patrocinava, eu me lembro assim, campeonatos de surf, campeonatos de asa delta, tudo quanto é coisa que envolvia show de rock, quanto é coisa que envolvia o jovem, as marcas de cigarro estavam envolvidas. E a legislação veio justamente para bloquear essa questão, né? E proibiram realmente, proibiram, tanto que o cigarro passou a ser uma coisa, digamos assim, não tão bem vista nos meios sociais, né? Não se via mais, daí começou a ter área de fumante, área de não fumante, começou a ter daí depois até que parou, as pessoas fumavam, como eu falei, dentro do avião, né? Então daí a coisa foi diminuindo com um grande empenho da legislação e do governo, porque ele que estava pagando a conta, né? Então houve, óbvio, uma grande reação. E nós tivemos, então, daí nas últimas décadas, aí, uma grande queda em termos de consumo de cigarro entre os jovens. Então a gente tinha, assim, quase 40% da população fumava no final da década de 90. Então queira dos jovens. Então, queira ou não queira, e isso era, né, um público-alvo extremamente viciado. E desde jovens até quando morriam, né, era uma coisa que realmente é extremamente lucrativo. Né? Mas, óbvio, em virtude daí de todas essas modificações sociais, de mídia, governamentais, legislação e assim por diante que a gente teve, esse gráfico está mostrando justamente que a gente teve em termos de queda do uso do cigarro entre os jovens. E aí, na verdade, nesse meio tempo, surgiram os dispositivos eletrônicos de fumo, os dispositivos eletrônicos aí que nós chamamos de cigarros eletrônicos. Que inicialmente, pessoal, esses DEFs, esses dispositivos eletrônicos, eles surgiram como uma ideia, como se fosse um herói, como se fosse um cara que vai terapêutico, que vai fazer tu conseguir controlar a nicotina sem ter, né, segundo a ideia inicial, né, uma série de produtos cancerígenos. Então, se a gente pegasse um cigarro normal, ele tinha uma série de substâncias, né, essas substâncias ali realmente, alcatrão, até agrotóxicos que se tem na plantação do cigarro vão estar presentes ali no cigarro do fumo, a plantação do fumo. Então, uma grande quantidade de monóxido de carbono, dióxido de carbono, compostos com enxofre. Então, tem uma série de compostos. Os dispositivos eletrônicos, quando eles surgiram com essa ideia, justamente assim: ei, nós vamos fazer tu parar de fumar. Né? Nós somos o salvador. Porque nós vamos lançar, por causa de uma bateria que aquece o sistema, um e-liquid, vamos soltar uma fumaça que vai te saciar em termos da sensação psicológica de fumar. Inclusive, podia ter uma luzinha na frente até para gerar essa sensação de que estava fumando, no mesmo formato, normalmente, inicialmente, né? O grande problema é que esse cigarro eletrônico, durante muitos anos, ele na verdade não despertou, na verdade não conseguiu, né, colocar para dentro da corrente sanguínea a quantidade de nicotina que tinha ali. O que fazia com que o indivíduo realmente que queria parar de fumar e fumava um cigarro eletrônico, ele não ativava o seu sistema de recompensa, ele não conseguia suprir a sua dependência pela nicotina. Então, na verdade, durante muito tempo, o cigarro eletrônico ele ficou à margem de tanto dos tratamentos quanto das pessoas que nunca tinham utilizado nem o cigarro, nem os devs, mas assim, eles na verdade ficaram ali, na verdade, né, no limbo, digamos assim. Tá? Inclusive eles traziam a ideia de que não, tu não vai ter uma série de coisas, tu não vai ter, né, metano, tu não vai ter principalmente ali
o alcatrão que se falava em relação realmente, o alcatrão é altamente cancerígeno, né? Então mostrava justamente esse lado bom de dizer, nossa, a liberdade de tu fumar sem ter os problemas do cigarro. Essa foi a ideia inicial. Só que essa foi a ideia inicial, pessoal, mais ou menos como a ideia inicial do cigarro normal. Porque ninguém tinha antes, ali dos anos 80, anos 70, eram anos em que a grande maioria das pessoas fumava e nem sabia dos danos que o cigarro iria lhe causar. E as empresas de cigarro, elas negaram durante muito tempo, até que, na verdade, tiveram muitos processos nos Estados Unidos e houve, na verdade, uma grande mobilização mundial, e que se percebeu que quem estava gerando uma série de problemas eram realmente os cigarros. E eu vejo aí a história se repetindo. Porque, na verdade, as empresas dos dispositivos eletrônicos, eles colocaram a ideia justamente, não, isso daqui é uma coisa, né, boa, isso daqui é um herói, isso aqui é que vai salvar realmente do cigarro. Então, queira ou não queira, o que vai acontecer? O que nós temos, né, é inclusive uma antecipação, né, dessas empresas em relação exatamente igual o cigarrinho de chocolate, pessoal. Se vocês verem eu pegar um dispositivo eletrônico para fumo, um cigarro eletrônico, e colocar um sabor que desperta prazer em crianças, é exatamente o que fizeram aquelas fábricas do cigarrinho de chocolate. Se bem que o cigarrinho de chocolate ele não gerava dano nenhum, ele apenas dava vontade de fumar. E esse aqui já está colocando na criança o gosto pelo cigarro eletrônico. Então nós temos gostos, né, hoje em dia, sabores que eles chegaram, eu vi esses dias na mídia, os caras chegaram a colocar a ideia de que não estamos colocando vitaminas no cigarro eletrônico. Tem 0 caloria, como diz ali, ou seja, você menina não vai engordar, né? Você menino não vai engordar. E hoje, como os meninos e meninas estão muito preocupados com a questão estética do corpo, eles olham, então, nossa, ainda é 0 caloria. Então chega a um nível de absurdo que a gente está tendo justamente esses cigarros eletrônicos, porque queira ou não queira, inclusive colocando a Juul, que foi daí a empresa que conseguiu modificar quimicamente esses e-liquids e virou, digamos assim, um grande unicórnio em termos de empresas em valorização. Foi uma das empresas que mais valorizou, justamente porque conseguiu fazer um e-liquid que fazia a nicotina entrar rapidamente na corrente sanguínea, como os cigarros normais. E aí o que aconteceu foi que ela realmente deu um grande impulso, deu um grande salto no consumo. E detalhe, pessoal, ela está fazendo, não só ela, como uma série de empresas, principalmente em mídias sociais, realmente em grande parte dos países é proibido a mídia, né, tradicional de televisão, de outdoor, de patrocínios de show, assim por diante. No entanto, hoje o jovem, a criança e o jovem, eles não estão mais consumindo tanto essa mídia. Eles estão consumindo a mídia, né, nos meios eletrônicos, as mídias sociais, e assim por diante. E é onde justamente essas empresas estão entrando. Elas estão entrando e mostrando o que se mostrava na propaganda da Hollywood há tempos atrás. O que se mostrava, por exemplo, né, o sucesso. Daí quando tu mostra um cantor de rap, um cantor de funk, assim por diante, né, tendo lá, fumando seu cigarro eletrônico, na verdade tu estás gerando, tu estás despertando nessa criança e nesse adolescente o mesmo desejo que a gente tinha quando a gente via a propaganda da Hollywood. Ou seja, a história está exatamente se repetindo exatamente igual, talvez com uma pequena diferença, né? Agora os governos já têm toda a informação na mão, não é? O que demorou muito para, né, o cigarro na geração do meu pai chegar à conclusão de que eles geraram um grande dano à saúde pública. Hoje, na verdade, né, os governos, os órgãos de saúde, eles já têm essa informação na mão. Então, na verdade, a reação ela realmente está sendo mais rápida e ela não vai acontecer de forma tão letárgica quando ela acontecia, como ela aconteceu na geração dos meus pais.
porque a gente viu esse gráfico, né, da queda do cigarro. No entanto, eu gostaria de comparar justamente com a queda com o acréscimo dos cigarros eletrônicos. A partir do momento em que a Juul desenvolveu o seu cigarro, esse gráfico aqui não mostra, pessoal. No entanto, nós já temos um aumento do cigarro normal nesses últimos anos. A curva do cigarro normal voltou a subir. Aí vocês vão dizer, mas como assim a curva do cigarro normal voltou a subir? Porque o jovem passou a entrar com o cigarro eletrônico e do cigarro eletrônico passar para o cigarro, né, à base de tabaco. Então, engana-se quem acha que as empresas de cigarros à base de tabaco, da planta em si, o cigarro tradicional, estão vendo de forma negativa o crescimento dos cigarros eletrônicos. Muito pelo contrário, eles estão vendo de forma extremamente benéfica. Então, pessoal, esse crescimento, inclusive, ela está muito alto mesmo, certo? E o grande problema desses cigarros, então, não é apenas a questão da nicotina em si. O grande problema desses cigarros, quando eles modificaram esses e-liquids para melhor absorção, primeiro que um cigarro normal, a gente dá uma tragada em torno de 1,5 segundo. Num cigarro eletrônico desse, as tragadas elas são de 5, 6 segundos, porque como eles não geram essas irritações, na verdade, as tragadas são muito maiores. Então, esses tempos eu estava fazendo com um aluno meu que faz uso desses dispositivos, estava fazendo um cálculo com ele, mostrando para ele um cálculo em termos de miligramas, né? Ele, na verdade, ficou abismado, porque ele fumava uma noite inteira um cigarro eletrônico, a gente fez o cálculo, era como se ele estivesse fumando 4 carteiras de cigarro, né, normal numa noite. Então, queira ou não queira, a absorção, além dela ser extremamente elevada, por causa das tragadas, por causa da quantidade que se tem ali, nós temos também esse líquido, que além da nicotina, tem uma série de compostos, né, de glicerina, propilenoglicol, aromatizantes, e milhares de tipos de aromatizantes, como eles dizem, estão colocando até vitaminas. O grande problema é que essas moléculas elas vão sofrer um aumento de temperatura 350, 400 graus aqui dentro. E uma boa parte dessas moléculas menos estáveis, elas vão se romper, elas vão se quebrar essas moléculas. E gerando uma infinidade de compostos. Essa infinidade de compostos que ela gera, na verdade, além dos metais pesados, né, óxido nítrico, tolueno, acetona, acetaldeído. Então, essa série de moléculas está gerando nível de lesão não apenas em nível crônico, mas lesões agudas. Lesões em que o jovem termina uma noite sem conseguir respirar direito. Ele termina uma noite sem conseguir subir uma escada direito, justamente pela grande lesão que ele teve em nível agudo durante a noite, durante o uso que ele teve. Então, queira ou não queira, por quê? Porque essas moléculas são quebradas, pessoal. E a quebra dessas moléculas através da alta temperatura está gerando uma infinidade de resíduos que a gente vai demorar muitos anos para conseguir identificar todas as moléculas que vêm desses processos de quebra. Então, na verdade, a gente tem aí algo que está gerando lesões que a gente ainda nem faz ideia. A gente tem aí, a gente vai ver consequências disso por muitos anos. Porque assim, a ciência hoje já está mostrando uma série de artigos. A gente pesquisa, a gente tem aí artigos de monte mostrando justamente essas consequências. E essas consequências do cigarro eletrônico, elas estão gerando problemas de saúde pública no jovem ainda extremamente cedo. Não era no indivíduo que ficava 10, 20 anos fumando. Não, nós já estamos vendo, né? Por exemplo, foi descrito agora recentemente a bronquiolite obliterante, né? Aquele chamado pulmão de pipoca, por causa da estrutura que ele forma no aparelho respiratório, o nível de lesão que ele gera ali, que está acontecendo com uma grande quantidade de jovens
né, que estão tendo uma doença aí que praticamente não aparecia e que hoje nós já estamos tendo em grande quantidade e jovens morrendo por causa dessas doenças. Então, pessoal, na verdade nós temos pela frente, nós como agentes de saúde, né, discutindo aqui num Congresso Brasileiro de Saúde, justamente o dever de conscientizar, de trabalhar essa informação com os nossos jovens, dentro das universidades, dentro das escolas. Eu faço essa palestra dentro de escolas, com pais, com alunos, porque inclusive os pais, eles estão acreditando nessa ideia, por exemplo, não, isso aqui não tem nicotina. Mas não é apenas a nicotina que vai gerar o dano ao filho, essas crianças que estão, né, repetindo a história que aconteceu na época dos nossos avós. Mas a gente tem que ser mais rápido, porque as saídas são, né, na verdade, nós temos que ter uma legislação, que isso já está acontecendo. A Anvisa já há alguns meses proibiu de forma definitiva, então o que tem aí de cigarro eletrônico é ilegal, mas infelizmente mesmo ilegal a gente continua vendo. A gente continua vendo, então quando vocês verem venda de dispositivos eletrônicos de fumar, denunciem, porque está contra a lei. Não é mais permitida a venda desses produtos, né, no Brasil, que foi um grande ganho em termos de legislação. A mídia é algo muito forte. O grande problema é que a mídia que está fazendo esse tipo de divulgação entre o jovem não é a mídia regular. É a mídia de redes sociais, essa mídia que está trazendo para o jovem de hoje essa questão do cigarro, mas ela tem que ser regulamentada. Ela tem que ser regulamentada como houve na geração passada, como houve algumas décadas. Nós temos realmente que proibir de mostrar jovens, de repente, lá um DJ, um grande modelo e assim por diante, fazendo uso desses dispositivos eletrônicos. Isso tem que ser regulado. A educação é através justamente das escolas, dessa discussão que nós estamos fazendo aqui agora, que nós podemos repassar essas informações, mas talvez a questão mais importante seja, nós começamos hoje falando que o adolescente ele tem toda essa questão psicológica, ele tem toda essa questão biológica, e que houve uma queda do cigarro normal, porque na verdade houve uma queda na questão o quê? Social. O jovem responde muito ao seu meio social. Então, se ele tiver aquela mesma reação que a gente teve, né, quando eu me lembro na nossa juventude, os poucos que fumavam tinham que sair da festa para fumar lá fora na sacada. Ou seja, socialmente ele passou a ser menos atrativo. E essa mudança social ela é fundamental. O conscientizar não apenas ao menino e à menina que está começando a fumar, mas conscientizar os seus colegas e tornar isso uma coisa realmente desagradável em nível social, porque o jovem responde muito ao seu meio social, que é onde ele quer entrar, que é onde ele quer participar. Certo, então, pessoal? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Congresso Brasileiro de Saúde. Eu sou o professor Eduardo Breviglieri, trabalho, dou aula no curso de Medicina da Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul, Estácio do Med, e tenho, na verdade, nas redes sociais, a minha rede é Físio, só que é Físio com Y e o número 5. Se quiserem se comunicar lá comigo, vão ser sempre bem-vindos e espero vê-los, ou numa palestra ou em outro congresso, que eu gosto bastante de participar, desses processos e principalmente dessa conscientização do nosso jovem. Tá bom? Grande abraço para vocês, um bom congresso, que vocês aproveitem muito. Tchau, tchau.